Israel é o reino do fogo. E se você assistiu Avatar, você vai entender exatamente o que eu estou te falando. Se você nunca viu Avatar, a Lenda de Aang, eu vou te explicar rapidinho. É um desenho que parece infantil, mas é uma aula de política, guerra, imperialismo e propaganda. Nesse universo existem 4 grandes nações: os povos da água, o reino da terra, os nômades do ar e a nação do fogo. E a nação do fogo é o império da história. É o estado que decide que é superior, que nasceu para liderar, que pode invadir os outros, ocupar territórios, destruir cidades e ainda se vender como civilizado. Ele não se acha vilão, ele se acha necessário. E é exatamente por isso que eu digo: Israel, na geopolítica contemporânea, virou o reino do fogo. Antes de qualquer coisa, deixa eu deixar isso muito claro, porque eu me recuso a cair na chantagem moral barata que muita gente usa nesse debate. Criticar o Estado de Israel não é odiar judeus. Antissemitismo é crime, é racismo, é perseguição contra o povo. O que eu estou criticando aqui é um Estado moderno, um governo, uma doutrina militar, uma lógica geopolítica de poder. E quem mistura isso de propósito, normalmente está tentando blindar violência com religião. Porque no Avatar, a Nação do Fogo sempre usa a mesma desculpa. Ela não diz: nós queremos dominar. Ela diz: nós estamos levando ordem. Ela não diz: nós estamos invadindo. Ela diz: nós estamos civilizando. Ela não diz: nós estamos destruindo. Ela diz: nós estamos protegendo o mundo do caos. Te lembra alguma coisa? Israel, ao longo das últimas décadas, foi construindo para si uma posição muito específica dentro do imaginário ocidental. Não é tratado como um país comum, não é cobrado como um país comum, não é enquadrado como um país comum. É tratado como uma exceção moral, um estado divino, como se fosse um estado que pode fazer aquilo que os outros não podem, porque sempre haverá uma justificativa pronta: trauma histórico, segurança nacional, combate ao terror, ameaça existencial. Mas aí mora o perigo. Porque quando o estado vira exceção moral, ele passa a ter licença para transformar violência em linguagem permanente. A bomba vira defesa, o cerco vira segurança, a ocupação vira prevenção, a retaliação vira rotina, o massacre vira operação, e a imprensa ocidental muitas vezes ajuda a limpar esse vocabulário. Quando o outro lado reage, é barbárie. Quando Israel bombardeia, é resposta. Percebe aí a engenharia da narrativa? E eu sei que esse assunto mexe com muita gente, especialmente no Brasil, porque aqui criaram uma confusão gigantesca entre Bíblia, geopolítica e idolatria de Estado. Israel moderno não é sinônimo de Deus. Repito, Israel moderno não é sinônimo de Deus. O Estado de Israel criado em 1948 não é a mesma coisa que o Estado de Israel bíblico. O governo contemporâneo não é profecia, exército não é promessa divina e bomba lançada sobre civis não vira milagre, porque caiu perto de Jerusalém. Mas uma parte do evangelicalismo brasileiro foi ensinada a pensar exatamente assim. Foi ensinada a confundir geopolítica com escatologia. Foi ensinada a achar que apoiar qualquer ação absurda do governo israelense é uma forma de fidelidade espiritual. Foi ensinada a tratar crítica contra Israel a blasfêmia. Isso é gravíssimo, porque essa confusão transforma sofrimento humano em espetáculo religioso. A pessoa vê hospital destruído, criança soterrada, gente sem água, sem energia, sem remédio, sem rota de fuga, e ainda relativiza, porque foi doutrinada a enxergar o Estado de Israel como um totem sagrado, não como um ator político real com interesses, alianças, armas, fronteiras, lobby internacional e estratégia militar. E quando eu falo que Israel funciona como o reino do fogo, eu não estou fazendo caricatura. Eu estou apontando para uma lógica de poder. No Avatar, a Nação do Fogo não domina só com exército, ela domina com narrativa. Ela cria uma imagem de si mesma de guardiã da ordem. Ela se vende como civilizada, disciplinada, moderna, tecnológica. E ao mesmo tempo pinta o outro como ameaça, atraso, selvageria e desordem. Isso aconteceu historicamente com o Oriente Médio durante décadas, na narrativa ocidental. Palestinos, árabes, muçulmanos e povos da região foram muitas vezes apresentados como massa irracional, fanática, perigosa, quase sempre sem contexto, sem história e sem humanidade. E quando você retira a humanidade do outro, tudo fica mais fácil. O bombardeio fica aceitável, o cerco fica mais tolerável, a ocupação fica mais invisível. E é por isso que Gaza é tão central nessa conversa.
Porque Gaza não é uma guerra equilibrada. E essa frase precisa ser repetida até cansar, até as pessoas entenderem. Gaza não é uma guerra equilibrada. Gaza é uma faixa minúscula, densamente povoada, com população civil encurralada. Historicamente submetida a bloqueios, restrições severas de mobilidade, crises de infraestrutura, falta de energia, limitação de acesso a medicamentos e dependência humanitária. Isso não é cenário de disputa justa entre dois exércitos equivalentes. Isso é assimetria brutal. De um lado, uma das maiores máquinas militares da região, apoiada pelos Estados Unidos. Do outro lado, uma população civil vivendo em colapso permanente. Isso não é simetria. Isso é força bruta com blindagem diplomática. E eu preciso dizer uma coisa que vão me criticar porque as pessoas não evitam por medo. Trauma histórico não é licença eterna para esmagar civis. O judeu sofreu uma das maiores tragédias da história humana. O Holocausto é um horror absoluto. E isso é indiscutível, isso precisa ser ensinado, lembrado e respeitado sempre. Mas a memória do sofrimento não pode ser sequestrada para funcionar como salvo-conduto político permanente. Da história, dor histórica, não pode virar autorização moral automática para ocupação, desproporção militar e desumanização do outro povo. Se a memória da dor não produz justiça, ela corre o risco de produzir endurecimento. E essa é uma das maiores tragédias da história política, quando quem nasceu de uma memória de perseguição passa a justificar estruturas de dominação. No Brasil isso ainda fica mais confuso, porque o mercado da fé transformou Israel em produto. Sim, em produto. Israel virou bandeira no púlpito, virou turismo religioso, virou mapa no altar, virou chaveiro espiritual, virou slogan eleitoral, virou instrumento de manipulação emocional. E isso interessa muito a pastor e político e a empreendedores da fé, porque isso mexe com medo, profecia, pertencimento e identidade. Não é só teologia, é negócio, é influência, é voto, é poder. Então, quando eu digo que Israel é o reino do fogo, eu estou dizendo o seguinte: é um Estado que, dentro da geopolítica contemporânea, passou a operar com a lógica de um império que se enxerga como exceção moral, que produz violência como necessidade, que conta com a indulgência narrativa do Ocidente e que ainda é blindado por milhões de pessoas que confundem Estado com sagrado. E isso precisa ser dito com todas as letras. Criticar o Estado de Israel não é negar a dor judaica. Criticar o Estado de Israel é recusar que qualquer dor histórica seja usada para justificar a banalização da morte alheia. Se você quiser, no próximo vídeo eu faço a continuação e explico por que o evangelicalismo brasileiro idolatra o Estado de Israel, como isso entrou no mercado da fé e por que tanta gente acha que defender bomba é defender Deus. E comenta aqui uma frase, porque eu quero ver quem entendeu de verdade a tese. Israel não é sinônimo de Deus. O Estado de Israel não é sagrado. E eu vou trazer a próxima parte, a parte 3, na verdade, eu estou preparando também, que o problema não é só Israel. O problema é o Ocidente, que precisa de um reino do fogo.